Estão invisíveis. Então, Jesus, nosso amigo, mestre da Galileia, possa nos envolver nesta manhã com muito amor, com muito carinho, dando-nos força, coragem, para que possamos superar as nossas próprias dificuldades. Nós iremos ler uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, essa mensagem foi originada da reunião pública em 1959, no mês 5. Questão 897. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoou. É assim que seu justo mente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Não cogita do próprio interesse. Não exige cooperação para fazer o bem. Não cria problemas. Não suspeita mal. Não cobra tributos de gratidão. Não arma ciladas. Não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro. Não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes. Não reclama santidade nos outros para ser útil. Não fiscaliza o vintém que dá. Não espia os erros do próximo. Não promove o exame das consciências alheias. Não se cansa de auxiliar. Não faz greve por notar-se desatendido. Não desconhece as suas fraquezas. Não cultiva espinheiros da intolerância. Não faz coleção de queixas. Não perde tempo em lutas desnecessárias. Não tem a boca untada com veneno. Não sente cóleras sagradas. Não ergue monumentos ao derrotismo. Não se impacienta. Não se exibe. Não acusa. Não critica. Não se ensoberbece. Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Depois dessa belíssima leitura, né? Onde são procedimentos que deveríamos seguir, né, Leila? E vamos fazer a prece inicial. Logo em seguida, a Lília vai assumir o microfone para nos brindar com a palestra. Vamos, então, levarmos pensamento a Deus, a Jesus. E agradecer por estarmos aqui nesta manhã, por termos a graça de aprender mais um pouco do Evangelho
de Jesus, sobre o amor, a bondade, a paciência, o perdão, que tanto precisamos interiorizarmos para a nossa caminhada em direção à luz. Inspire, Senhor, a nossa irmã Leila, nossa palestrante, nesse momento, para que ela, em sintonia com o amor, possa nos passar o Evangelho de Jesus com muito amor. Assim, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Em teu nome, Jesus, nome de Francisco de Assis, dos trabalhadores aqui presentes, e que damos por iniciado mais o trabalho desta manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Obreiros atentos. Obreiros atentos. Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva num clima de paz, num clima de harmonia. Nós buscamos uma das palavras ditas pelo Renato na oração: interiorizar, né? Que nós possamos interiorizar, na essência, as lições que a vida nos oferece. Hoje, a grande lição é da gratidão pela chuva, né? Estávamos vivendo num clima de muito calor e a chuva veio suavizar a nossa experiência aqui nesses dias. Então, a terra, a vida nos oferece essa bênção, né? Nos sentimos, então, abraçados e gratos por essa oportunidade, né? De vivenciar um clima mais suave e que nos felicita muito, né? Porque, afinal, vivemos aqui num planeta de provas e expiações e muitas vezes a natureza nos obriga, né? A nos sentirmos assim, levados a providências para melhorar o clima e o nosso dia. Dessa vez, ganhamos a chuva, né? Faz dessa manhã uma manhã tão bonita e faz que o gramado, as plantas, os animais e nós próprios nos sintamos melhor. E isso é muito importante. A conversa de hoje vai girar em torno de uma página aqui do livro Fonte Viva, chama-se Obreiros Atentos. Essa palavra obreiros nos reporta a um verbo, trabalhar. O porque trabalha, realiza obras. E Tiago, na sua Epístola Universal, Tiago foi um parente muito próximo de Jesus. Os estudiosos dizem que ele era irmão de Jesus. E essa carta é uma das primeiras colocadas no Novo Testamento, essa epístola de Tiago. Está no capítulo 1, versículo 25. Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Por que Tiago escreveu essa epístola? Escreveu-a porque ele desejava convocar as 12 tribos de Israel que andavam esparsas, né? Cada um para o seu lado, sem se unirem. E ele queria convocá-los a seguir os ensinos de Jesus, a aproximarem-se dessa verdade libertadora. Então, ele os convoca, né? E os convoca lembrando do nosso livre-arbítrio, que é uma prerrogativa dos seres humanos unicamente. Então, só nós
temos a faculdade de escolher, de decidir o caminho que queremos tomar. Então ele fala aqui, a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Então, se somos livres e sabedores dos ensinos do Mestre, devemos, em sã consciência, aplicar esses ensinos no nosso cotidiano. Porque não devemos, então, ser ouvintes esquecidos. Quer dizer, escutamos, mas não praticamos. Ouvimos, entendemos, descobrimos em nós potenciais, possibilidades de realização. Entretanto, muitas vezes permanecemos naquele horizonte de conforto, sem querer mudanças, sem querer nos atirar a um objetivo maior, a uma ordem superior, a transcender, e deixamos de dar frutos, deixamos de imprimir excelência, ou pelo menos qualidade em nosso viver. Isso nos faz associar esses dizeres a uma parábola de Jesus. Uma parábola diferente, que não é aquela tipo o bom samaritano, né? Uma parábola explicativa, verbal, anotada, escrita. É uma parábola de ação. É uma parábola em que acontece algo. Jesus faz algo ali, na presença dos apóstolos. Jesus sai de Betânia com seus apóstolos. Lá em Betânia tem a casa de Marta, de Lázaro e de Maria. E elas, as meninas, Marta e Maria, são muito zelosas. E sempre receberam Jesus e os apóstolos de uma maneira muito calorosa, muito amorosa. Então, naturalmente, lhes deram de comer, pelo menos o de jejum. Saindo de Betânia, eles seguiram 2,5 quilômetros mais ou menos, e Jesus se depara com uma figueira toda copada, toda cheia de folhas, belíssima. E lá na Palestina, na região das figueiras, quando as figueiras se enchem de folha, significa que ali também já há frutos. Frutos simbólicos. Por quê? Porque, na verdade, o figo, que é o resultado do trabalho, da obra, da figueira, não chega a ser um fruto, é uma flor. É uma flor inclusa, voltada para dentro, lembrando aquela palavra, interiorização. E a figueira, como a parreira que dá uvas, a figueira que dá figos, a figueira é um símbolo. Assim como a maioria das expressões do Antigo e do Novo Testamento são expressões que devem ser estudadas, interpretadas simbolicamente. São expressões simbólicas, que significam algo além daquilo que está sendo mostrado. E ali, Jesus, vendo a figueira folhuda, diz para os apóstolos: tenho fome. Que fome seria essa? Se ele acabou de sair da casa de Marta e de Maria. A fome é uma fome espiritual. Uma fome que significa busca de resultados em relação ao plano maior. Se a figueira é o símbolo da nação de Israel, da nação judaica, porque o fruto dela é uma flor interiorizada, e essa figueira, a expressão figueira, aparece 56 vezes nas Escrituras, por ser símbolo da nação de Israel. Essa nação, diferenciada dos outros povos, por quê? Porque já tinha um avanço na área religiosa, já concebiam um Deus único. Por isso,
tinham a assistência espiritual diferenciada. Haja vista todas as orientações dos profetas que se seguiram a Moisés, Isaías, Elias, Jeremias, todos eles trazendo orientações para aquela nação, para aquele povo, que tinha então feito um compromisso com a espiritualidade superior, de avançar nas trilhas da verdadeira religiosidade, da verdadeira espiritualidade. Então, o que fizeram? Apenas desviaram do caminho da real espiritualidade para o caminho da superficialidade. Então, se orgulhavam dos templos majestosos, dos rituais diferenciados dos rituais dos outros povos, da magnificência dos estudos, das conclusões. Porém, ficavam como muito mais na superfície. As vestimentas, os paramentos dos sacerdotes eram maravilhosos, dignos de nota. O comportamento farisaico, censurado por Jesus, era um comportamento de sepulcros caiados, belos por fora e podres por dentro. Então, o fruto, aquela figueira deparada por Jesus, que busca nela o fruto, embora não seja tempo de frutos, era num mês que não era tempo de frutos, mas havia ali esse costume de buscar o fruto quando a folhagem já era exibida pela árvore. E ele busca o fruto e não encontra. E ele então diz que ninguém mais coma do fruto de ti. Amaldiçoou não aquela figueira propriamente dita, mas o símbolo que ela representava. O comportamento daquela nação que se comprometera e não cumprira o dever. Faltara com a fidelidade. E a fidelidade é um dos atributos exigidos por Jesus pelos seus seguidores. A fidelidade ao compromisso. Há muitos comentários de muitos estudiosos em torno da atenção que se deve dar àquilo que nós nos comprometemos a realizar. Em torno dessa parábola da figueira que secou, que Jesus então demonstra com aquela ação de secar a figueira o quanto é importante que nós nos atentemos para as nossas obrigações assumidas e ofereçamos frutos, aproveitando a nossa existência. Essa dádiva de estar aqui, vivenciando de novo uma oportunidade reencarnatória. E que frutos, que obras seriam elas? Seria apenas doar coisas, como é que chama? Bolsa Família, essa coisa dos alimentos, roupas, calçados, será isso? Apenas? Serão só dádivas palpáveis, materiais? Ou importa interiorizar? Importa mais embelezar a nossa individualidade e gerar frutos, ou produzir frutos do espírito imortal. Que frutos seriam esses? Eu penso que começa naquela primeira abordagem de Jesus, quando do Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes. Então, a humildade é a base. E da humildade decorre a paciência. Então, precisamos cultivar a paciência, né? Conosco próprios. Porque temos que nos aceitar como aprendizes. Precisamos nos enxergar, buscar o nosso endereço íntimo e verificar que se estamos aqui no mundo de expiação e provas, é porque aqui merecemos estar. Merecemos e agradecemos, porque é aqui mesmo
que nós vamos dar passos decisivos no nosso processo evolutivo, utilizando o nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolher o caminho, de realizar aquilo que precisamos realizar. E os passos iniciais, com certeza, são o autoconhecimento e a autoaceitação. Na condição de aprendizes, nós vamos ter caridade para conosco e nos perdoarmos os nossos equívocos de julgamento. Buscar compreender a nossa natureza e avançar, vencendo as dificuldades. Por quê? Não há época especial para produzir frutos, diz lá Jesus, quando defrontou com a figueira folhuda, mas que não tinha frutos. Não é preciso esperar primavera, verão, outono ou inverno para produzir. Em cada momento segundo da nossa vida, podemos estar como obreiros atentos, que possamos a qualquer hora nos apresentarmos a Deus, Criador, sem ter do que nos envergonhar. São palavras de Paulo a Timóteo, numa das suas epístolas. Que você cuide de se apresentar a Deus como um obreiro que não tenha nada do que se envergonhar. Para não termos nada do que nos envergonharmos, é preciso cultivar a coragem da fé, a fidelidade genuína ao plano maior. Nós já sabemos, por intuição ou por meio dos estudos, nós temos a certeza de que aqui estamos não de férias, que aqui estamos com o propósito de evoluir. Então, precisamos nos entregar ao trabalho do autoaperfeiçoamento, como verdadeiros obreiros atentos, sem ficar prestando muita atenção na tarefa do outro. Vamos dar ao outro a oportunidade de se responsabilizar pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Aquele que fica prestando atenção muito lá no trabalho, na tarefa do outro, e concluindo que o outro não está fazendo direito, não está sendo adequado na sua conduta. Deve cuidar de si mesmo, e valorizar a oportunidade de fazer o seu melhor. Então, nós destacamos observamos, aliás, muitos dos nossos irmãos equivocados nesse sentido, perdendo tempo, querendo fugir daquilo que é essencial. Aquilo que é essencial é nós tomarmos conta de nós mesmos, daquilo que nos compete. Cada um de nós veio com um propósito. Eu estou observando a beleza daqueles lírios da paz ali. Ó. Vejam como eles floresceram lindamente, fizeram o que lhes competia fazer. Floresceram. Há árvores e plantas que não nasceram para dar frutos, nasceram para embelezar, nasceram para nos encantar, como os ipês de Brasília. Né? Há outras árvores, há outros da natureza que nasceram para realizar algo acima, algo mais. Então, nós nos devemos tornar obreiros atentos. Significa que não precisamos nos tornar tão santificados da noite para o dia como uma Teresinha do Menino Jesus, né? Que ontem foi dia dela, Santa Teresinha. Não precisamos nos tornar tão capazes de renúncia como um Chico Xavier. Não precisamos nos depararmos com uma missão tão grandiosa como da irmã Dulce, por exemplo. Outro dia assisti o filme que narra a vida dela. Fantástico. Ela começou num galinheiro do convento e desenvolveu um trabalho social amplo na cidade, acolhendo, amparando os marginalizados, dando direção, mas acatando-os, acolhendo-os, tornando-se próxima, amiga. Então, nós não somos assim, servidores de ampla repercussão, mas podemos fazer aquilo que nos compete em casa, no nosso trabalho, na comunidade, na rua.
Então, o convite de Tiago é esse, que a gente preste atenção nos detalhes e façamos o melhor ao nosso alcance. Colhemos aqui alguns nomes de irmãos nossos que nos inspiram nessa tarefa, né, para desenvolvermos os nossos deveres. Então, nós nos lembramos de Eunice Weaver, lá do Rio Grande do Sul, que naquele tempo de Getúlio Vargas ainda, observando o sofrimento, a tortura pela qual passavam os leprosos, ela resolveu iniciar uma campanha de proteção, instituindo leprosários, buscando auxílio do governo, buscando a simpatia da comunidade, e desenvolveu esse trabalho de disseminar casas e tratamento para os leprosos brasileiros. E ainda completava a tarefa criando lugares, espaços para acolher os filhos dos leprosos, para que se afastassem dos pais enquanto eles não se curavam, para não serem afetados pela lepra. Esse trabalho foi maravilhoso, de grande repercussão no país. Eunice Weaver. Nós nos lembramos também de Anália Franco, brasileira, paulista, que lá no estado de São Paulo, no tempo do término do regime escravocrata no Brasil, amparou, depois da promulgação da lei do ventre livre, as crianças, filhas das escravas, que ainda permaneciam escravas. E aquelas que se soltavam tinham, com a Anália Franco, a oportunidade das oficinas, das revistas, da alfabetização de adultos e de crianças, do amparo. E quantas escolas, quanto trabalho na área da educação ela desenvolveu. Anália Franco, lembrem-se desse nome e pesquisem na internet. Essa grande personalidade brasileira, uma mulher pequenininha, avançada no entendimento, que era amiga dos padres, amiga dos protestantes, não tinha essa história de sectarismo, não. Uma grande espírita, uma grande assistente social. Nós nos lembramos, então, do trabalho hercúleo de Allan Kardec, que se dedicou a todos os detalhes, com tanta responsabilidade, atento para que aquela obra que ele começava a realizar, não tivesse nenhuma dúvida, fosse realmente esclarecedora. E trouxe-nos a codificação espírita, passando por todos os detalhes, né, para imprimir nela o caráter universal, aquele caráter de pesquisa, aquele caráter científico, buscando todos os detalhes. Nós sabemos a história de Allan Kardec, mas convém relembrar, busquemos essa personalidade para nós vermos e constatarmos o quanto atento foi esse obreiro do bem, esse missionário de Jesus. Então, esse homem que percorreu, através das suas viagens, diversos lugares, não tinha internet, não tinha recursos que hoje temos para pesquisa, para busca, e, entretanto, realizou esse trabalho robusto, não só na codificação propriamente dita do Pentateuco kardeciano, como também da Revista Espírita, em que ele continuava a obra colhendo informações, publicando e presidindo aquela revista durante 11 anos, chama Revista de Estudos Psicológicos de Paris. Vejam o detalhe desse obreiro que queria realmente se comprometer com o seu dever. Nós nos lembramos de Bezerra de Menezes, que lá no final da sua vida pede à espiritualidade superior que lhe dê mais um pouquinho só de tempo para ele atender como médico dos pobres aquele último paciente, cumprindo o seu dever. Olha o detalhe, né? A atenção para aquela história, né? Atender o último, cumprir o seu dever.
Nós nos lembramos de Gandhi, né, Mahatma? Aquele que, embora não sendo político declarado, ele era advogado, ele renovou as ideias da política universal, desenvolvendo um trabalho de libertação do seu país sem derramar uma gota de sangue. Isso entre muçulmanos e indianos. Enfrentou com toda a leveza o Império Britânico, desenvolvendo uma liderança ímpar, em busca sempre da verdade da prática, da justiça, do amor, da retidão, sem derramamento de sangue. Nós nos lembramos de Nelson Mandela, que utilizou a sua liberdade e se inspirou naquele poema em que há um verso que diz: eu sou o capitão da minha alma, utilizando a sua liberdade para imprimir no seu mandato de presidente da África do Sul um estado de tolerância, claro, no final precisou usar armas sim, mas a missão dele, o início dele, foi não reprimir e não batalhar contra aqueles que o torturaram. Ao contrário, convidando-os a participar do banquete, colocando os seus torturadores, um da direita, um da esquerda. Então, isso é muita nobreza de alma e uma visão clara do que seja o plano maior. Nós devemos imprimir nas nossas ações toda a mansidão possível, toda a suavidade possível, para que alcancemos esse desiderato de cumprir o nosso dever cristão, de progredir e de influenciar positivamente aqueles que nos cercam. Porque tenhamos a certeza de que, se somos influenciados, também somos influenciadores. Se somos semeados, somos também semeadores com a nossa conduta. E chegará o tempo que não será preciso evangelizar, não. Porque a nossa conduta, a nossa postura fará esse serviço. Quando nós nos compenetramos da nossa dignidade humana, nós vamos agir de forma que semearemos sem precisar de palavras. Evangelizaremos com as nossas opções, com as nossas escolhas, com o nosso jeito de ser. Então, importa muito que a gente compreenda isso e vejamos e nos inspiremos. É preciso estudar a vida dessas pessoas, de irmãos nossos, que se dedicaram tanto para qualificar a nossa humanidade. Os cientistas que se debruçam buscando vacinas. Hoje mesmo ouvi uma notícia de que descobriram e estão testando um remédio, estão realmente efetivando a vinda desse remédio que contribui para, no início da doença, do Covid-19, interfira, né? Não sei se vocês ouviram essa notícia, interfira no avanço e impeça que esse vírus entre nas células. Então, é um remédio de tratamento. E isso é uma coisa importante para aqueles que adquirem essa doença. São atingidos pelo Covid, que é uma realidade do momento. Mas que propicia avanços, como nós podemos ver. Como propiciou avanços na área da sociologia, do entendimento da convivência social, a luta de um Martin Luther King lá nos Estados Unidos, que não se importou com os obstáculos, com as dificuldades, mas caminhou, buscou solucionar, trabalhar com toda a sua família, embora tendo perdas consideráveis e muito sofrimento, avançou no seu ideal, porque não há nenhuma exigência de estação, tempo perfeito para que nós possamos produzir. Claro que naquele tempo o racismo era dominante, mas ele lutou pelo ideal antirracista, né? E sofreu muito, mas venceu, porque depois de Luther King, quanto foi modificado nesse mundo?
a esse respeito. E nós nos lembramos também, porque nunca podemos esquecer da ação gloriosa da Madre Teresa de Calcutá, cujo trabalho até hoje acontece, né, buscando essa comunhão íntima com Jesus. Ela dizia que quando perguntaram a ela, o que Jesus fala com você quando você ora? Ele não fala nada. E o que você fala para ele quando você ora? Eu também não falo nada, né? Então, imprime aí a comunhão do silêncio, da interiorização, né? Muitas coisas a gente pode sentir lá dentro de nós, quando não esquecemos de buscar o mergulho íntimo, o nosso endereço interior. É lá que frutifica, que nós fazemos que os frutos do Espírito possam germinar. Mas nós não lemos a página, né, que nos inspirou para essa conversa da manhã de hoje. Diz assim, o comentário de Emmanuel a respeito de obreiros atentos, dessa epístola escrita por Tiago. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade. Lei da liberdade aqui, querendo se referir, que nós vivemos como seres gregários. Estamos aqui juntos e misturados e precisamos uns dos outros. Por isso é relevante que a gente saiba se comportar e respeite o pensar do outro, o trabalho do outro, o tempo do outro e, sobretudo, a escolha do nosso semelhante. Então, que a gente ofereça sempre o presente da credibilidade para o nosso próximo. Ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado, porque cada um só colherá aquilo que semear. É responsabilidade nossa. Atentar para isso é um passo à frente no nosso caminho evolutivo. Se cada um de nós soubermos claramente que não dá para atribuir a terceiros o resultado das nossas ações, isso é um passo na nossa maturidade espiritual. Lembrar que sempre somos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que pensamos. Por quê? Por aquilo que pensamos. Porque sabemos que o pensamento é criador. O pensamento tem peso. O pensamento influencia. O pensamento modifica ambientes. E se eu penso positivamente, eu terei frutos positivos. Entretanto, se eu penso negativamente, eu estarei aberto a sintonias iguais. E vou fazer do ambiente em que estou um ambiente deletério, nocivo. Estarei contribuindo com o mal. E quando contribuímos com o mal, precisamos responder pelos efeitos, pelas consequências daqueles pensamentos. Então, é preciso oração e vigilância. É preciso vigiar o que nós elegemos para cultivar em nosso íntimo, em nossos pensamentos. Então, se somos responsáveis, se somos livres para agir, para pensar, somos livres também para avaliar as consequências de tudo aquilo que nós colocamos no oceano fluídico da vida. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Então, é importante que nós nos esqueçamos de observar dentro de nós as nossas possibilidades, os nossos talentos. Olha, os animais só têm que fazer duas coisas: sobreviver e multiplicar. Então, é a tarefa deles. As plantas têm que germinar, crescer, florescer, frutificar. E nós, humanos? Nós não podemos ficar
nesse patamar, nem do reino mineral, nem no reino vegetal, nem no reino hominal somente. O animal somente. Somos convocados pela vida a transcender, a caminhar para a angelitude, a nos tornarmos, como leu o Renato hoje, seres humanos do bem, seres humanos aprimorados, qualificados. E isso começa lá dentro de nós, esse programa e essa resolução. Então, fazermos jus àquilo que nos compete. Não nascemos só para comer, dormir, copular, multiplicar e gozar das coisas materiais desse mundo, dessa atmosfera densa. Somos tentados por causa da atmosfera densa do mundo, mas temos inteligência e instrumentos, recursos suficientes para transcender. Essa é a nossa tarefa, como fizeram a seu tempo Eunice Weaver, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Machado de Assis, que era doente, negro, feio, mas que transcendeu aquela ambiência e as dificuldades e se transformou num dos maiores literatos do mundo, lido universalmente, apreciado. Então, podemos até ter nascido num ambiente de favela, mas temos instrumentos, inteligências e propósito para crescer em sabedoria e para aprender a amar. Diz ainda aqui no comentário, Emmanuel, atencioso, então, o obreiro, para com as lições da verdade aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Nós todos somos como figueiras humanas. E o que nos compete? Trabalhar não só pela aparência, pela folhagem, mas pela elaboração de frutos. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja ele estadista, diplomata, ministro, médico, engenheiro ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e sentir e servir, tão naturalmente quanto comunga com oxigênio no ato de respirar. Então, que seja natural para nós abraçarmos as nossas tarefas. Se for descascar batata, vamos descascar com alegria. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas, e aí por diante. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, passe bem-aventurado, passe feliz. Por quê? O resultado é bom. Não se sabe em nenhum momento que Madre Teresa ficou triste, só naquele momento que ela sentiu que estava perdendo a fé. Não se sabe de nenhum momento que Irmã Dulce entrou em depressão, ou que Chico Xavier tenha ficado entristecido porque estava trabalhando a serviço do Senhor. Não. O resultado é de alegria plena. Bem-aventurada em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Então, é uma satisfação muito grande quando sentimos que contribuímos, que fomos úteis, que cumprimos o nosso dever. Semelhante seguidor do Evangelho, conclui Emmanuel, de aprendiz do Mestre, passa, então, à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Esse glorioso silêncio ao qual nos referimos na conversa entre Madre Teresa e Jesus. E não sei se temos tempo, temos um minuto. Nós anotamos as conclusões de Haroldo Dutra Dias, o nosso querido palestrante espírita, juiz de direito, em torno desse assunto. Ele fala sobre o dever
como a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Ele colhe essa frase do livro Pensamento e Vida, que é uma verdadeira cartilha, um roteiro para todos nós. O espírita deve buscar as obras, né, que facilitem a compreensão da nossa existência aqui e do dever da renovação contínua, diária. Então, eu recomendo muito essa cartilha. Chama-se Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico. E aí, em outro momento desse mesmo livro, ele diz: o tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, na qualidade... Ah, não, esse aí não está em Pensamento e Vida. Está aqui em Fonte Viva e acabamos de ler. Fugindo ao dever, esse sim está em Pensamento e Vida, capítulo 21. Fugindo ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa e criamos perturbações na linha de atividades que o Senhor nos confia. É aquele plano maior ao qual nós nos referimos, associado à missão e à tarefa da nação de Israel, que deixou de receber a revitalizadora influência espiritual, aquela ajuda espiritual veiculada através dos profetas. E tendo, então, não mais merecido esse elemento revitalizador, o que aconteceu com a nação de Israel? Secou, tal qual secou a figueira que não dava frutos. Então, ele está aqui nos lembrando que, quando nós não cumprimos com o nosso compromisso, não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Olha a nossa responsabilidade. Por isso, Tiago associa essa coisa do obreiro atento à liberdade, né? A nossa liberdade de realizar aquilo que realmente compete. Desse modo, quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Para trabalhar com êxito, é necessário obedecer à lei. Então, nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Mahatma Gandhi, certa vez, disse: se fizer o que quer, né, deixará de fazer o que preferir. Então, é melhor que a gente pense antes de fazer, antes de realizar. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso de disciplina. Senso de disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Está em Palavras de Vida Eterna. Ensinou-nos o Mestre, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte, sublime, do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai dos céus, conforme exemplificou Jesus, fiel a Deus, ao Pai, porque a bebida e a comida do Mestre Jesus, como ele mesmo disse, lá no poço em que ele se encontra com a mulher samaritana: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então, que nós possamos interiorizar essa mensagem tão importante para os dias de hoje e para a nossa caminhada feliz. Obrigada pela atenção, muita gratidão e um bom dia, uma boa semana a todos. Fechar os nossos olhos com a intenção de nos desligarmos do ambiente e nos concentrarmos a nossa ligação com o Pai. Esse Pai que nos olha o tempo todo, que nos assiste, que não nos abandona em nenhum momento, porque nós sabemos que nunca estamos sozinhos.
O Pai vai nos dar tudo aquilo que precisamos para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. E é isso, Pai, que nós agradecemos. Que muitas vezes não percebemos a sua ação através do nosso irmão, nos ajudando, nos amparando, nos sustentando nos momentos difíceis. E neste momento, nesta casa de oração, nessa casa de luz, é que nós rogamos, Senhor. Não só por nós, por nossas dificuldades. Nós rogamos pelos nossos frutos, que vamos produzindo através da nossa consciência, do nosso conhecimento. Que esses frutos possam irradiar aos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Frutos pequenos, mas frutos do coração, de quem entende que somos todos irmãos nesta caminhada de Deus. Então, Mestre Jesus, nosso irmão, Filho de Deus, que nos dá as oportunidades de trabalho e nos ensina através dos seus ensinamentos. Nós também rogamos por todos os nossos irmãos em sofrimento, em agonia e angústia, que precisam nesse instante desta luz que estamos recebendo nesse instante. Obrigado, Jesus, por todas as oportunidades recebidas. E que possamos desenvolver a nossa paz interior, a nossa serenidade, a nossa paciência, tantas coisas necessárias à nossa existência. Por favor, Jesus, nos ajude na caminhada. Nos ajude a compreender cada passo do nosso rumo em direção ao Pai. Obrigado, Jesus. E nós encerramos esse momento dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e livrai-nos de todo mal. Como é bom sentir em nosso coração as bênçãos do Pai, e que elas se espalhem por onde nós formos, para que os nossos irmãos também assim. Graças a Deus. E graças a Deus.